Bom dia, companheiros e companheiras. E eu falo bom dia com muita atenção, porque nesse início da nossa casa, com a nossa reunião às 10h30 da manhã, ainda não houve um que não tropeçasse no horário. O Manuel semana passada, a Tênis agora, o Marcos antes. Então, nós estamos ainda com aqueles hábitos antigos do boa noite, porque a nossa reunião era à noite. E é justamente o hábito que vai ser um dos temas principais da nossa preleção dessa manhã, dessa noite. Nós vamos falar mais especificamente sobre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Eu não vim destruir a lei, conforme nos lembra a nossa companheira Ana Paula. A codificação foi uma obra muito bem elaborada, muito bem planejada, e não podia ser diferente por se tratar, em primeiro lugar, de uma das revelações. Vamos então fazer uma breve viagem no tempo, de volta ainda antes da criação do planeta Terra. No livro A Caminho da Luz, de autoria do Espírito desencarnado Emmanuel, pela mediunidade do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier, nos conta a história da formação do planeta. Diz Emmanuel que existe, segundo a tradição do mundo espiritual, uma pleiade, uma equipe de espíritos puros, da qual Jesus é um dos membros, que, segundo tem notícia, se reuniram apenas 2 vezes, que é sabido. A primeira vez, quando uma pequena massa se deslocava, se desprendia da nebulosa solar para formar o nosso planeta, a parte material do nosso planeta. A segunda vez que essa grande equipe de espíritos puros se reuniu foi para planejar a vinda do Mestre Jesus na Terra. Então nós daqui já notamos uma coisa muito interessante, muito importante. Jesus, antes da criação do planeta Terra, já era um espírito perfeito. Lembrando rapidamente do Livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, todos nós, segundo afirmam as entidades venerandas, somos perfectíveis. Ou seja, a única fatalidade que realmente existe é que nós seremos perfeitos um dia. Pode estar longe esse dia, mas nós vamos chegar lá. Como Jesus, que também é uma criatura, criado originalmente como todos nós fomos criados, passou pelos degraus necessários da sua autoeducação, da sua evolução como ser individual, e chegou à perfeição antes mesmo do nosso planeta ser criado. Essa categoria de espíritos puros nos esclarecem ainda também as entidades venerandas. E quando eles atingem esse grau de pureza, não é o tempo da aposentadoria. Eles não vão se aposentar. Não é que chegou ao fim da linha, que não há mais nada a fazer. Não há que se preocupar mais com sua evolução. É ali, segundo os Espíritos, começa para eles uma nova etapa evolutiva, uma nova fase de
crescimento, agora como espíritos puros. E alguns desses recebem o encargo diretamente do Criador para conduzir certas atividades no universo. Vamos traduzir isso em coisas menores do nosso dia a dia para nós podermos fazer uma comparação bem rudimentar. Nós entramos para uma empresa, nós conseguimos um trabalho. Estamos novos naquela empresa. Nós vamos agora trabalhar para valer, trabalhar com vontade, para crescer dentro da empresa, até chegarmos à posição de CEO. Seremos agora o topo, o presidente da empresa. Antes de chegarmos a esse nível, nós, nos cargos superiores de gerenciamento, nós vamos receber ordens diretamente do presidente da companhia. No penúltimo escalão da nossa etapa evolutiva dentro dessa empresa. Bom, depois nós seremos presidentes também. E o presidente ainda está sujeito ao Board of Directors, né? Ao conselho administrativo de acionistas, né? O grupo que sustenta financeiramente a empresa. E sempre haverá alguém acima de nós, até, em última análise, dentro de um país, a autoridade maior. Né? Mas aí paramos por aqui a nossa comparação, porque no mundo material, aqui na Terra, não há mesmo mais nada a comparar com Deus. Porque não existe criadores, não existe um único criador no planeta a nível material. Bom, então voltemos agora ao nosso exemplo dos espíritos perfeitos. Atingidos, então, o grau de espíritos puros, começa essa nova fase. Agora é uma fase mais, vamos dizer, mais delicada da administração, porque esses espíritos vão receber diretamente de Deus as instruções, as ordens, para que eles manifestem no universo, onde quer que eles sejam designados para trabalhar, que eles ali realizem a vontade de Deus. É um bocado complicado para o nosso entendimento como seres humanos, no nosso nível de desenvolvimento hoje, né, no nosso nível de evolução. Então não vamos procurar aprofundar muito nisso, porque senão vamos nos perder em palavreados, né? Aquela palavrosidade desnecessária lógica. Eu quero que ela traduzisse. Então, a própria codificação não vai muito profundo no conceito do que é Deus. É a primeira pergunta das 1029, 1019 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Então Allan Kardec responde: causa primária de todas as coisas, em poucas mais palavras, e não vai muito mais adiante, porque não nos interessa saber aquilo que ainda não temos realmente capacidade de entender. Seria perder tempo. E Allan Kardec já parte para outras perguntas que vão nos dar entendimento ao nosso nível de capacidade. Então, quando Jesus veio para a Terra, ele já veio avisando de frente, já de saída: eu não vim destruir a lei. Por quê? Porque esperavam um rei poderoso, como foi anunciado pela primeira revelação. E chegou um rei muito simples, muito humilde, que não parecia nada com o rei. Voltemos então um pouquinho mais no tempo da primeira revelação. O nosso planeta foi criado, segundo a ciência,
constata hoje através de observações e análises, né, da formação geológica do planeta, e os espíritos endossam um número aproximado de 4,5 bilhões de anos de sua criação até a época atual. Há aproximadamente 3.000 anos atrás, foi-nos mandada a primeira revelação, através de quem veio trazer a primeira revelação, Moisés. Moisés, ele já recebia instruções. Moisés tem uma história interessante, que nós vamos contar em rápidas palavras também. Ele já nasceu no cativeiro. O povo hebreu já era escravo no Egito. Os egípcios escravizavam os hebreus na época. E corria aquela conversa das profecias que, né, um dia viria um grande líder. Então, o faraó, com medo de que aquela população crescesse, população escrava, crescesse e um dia viesse a dominar, e isso é perfeitamente possível, ele, em uma certa época, mandou matar todos os meninos. Moisés estava novinho. Os pais conseguiram escondê-lo por 3 meses. E depois, como a coisa estava ficando muito difícil para o lado deles, colocaram o baby Moisés numa cestinha, com toda a segurança, colocaram nas águas do rio Nilo e oraram, pediram a Deus que o encaminhasse a mãos bondosas. Exatamente a filha do faraó, Ramsés II, na época, encontrou essa cestinha, essa criança, com o baby Moisés lá dentro. Pegou, com todo carinho, levou para casa e criou. Resumindo rapidamente, Moisés foi criado dentro do palácio, amamentado pela própria mãe, que agora servia como voluntária para amamentar filhos dos outros. Alguma coincidência? Então, o nosso Pai, de infinito amor e misericórdia, estava olhando de perto, não perdia Moisés, que já havia reencarnado com aquela missão muito específica, não deixaria de protegê-lo menos do que fez, né? E também o contato com sua mãe deu a Moisés a oportunidade de aprender durante o seu crescimento, sem que ninguém soubesse que ele era filho daquela pessoa, os costumes do povo hebreu. Bom, chegado o tempo, resumindo rápido, Moisés conduziu o povo hebreu para fora do Egito. Nós, de alguma forma, todos nós já ouvimos a história, mais ou menos, que cruzaram o mar, Moisés fez as águas abrir, né? Quer dizer, Moisés era o condutor, na verdade, daquela multidão, o fenômeno das águas, né? Provocado pela espiritualidade, essa mesma espiritualidade que opera os fenômenos naturais do universo, aquela mesma espiritualidade que opera os tsunamis, por exemplo, os terremotos e outras, a nossa tão querida, enjoyable neve, né? Nós adoramos a neve. Então existem esses espíritos que trabalham diretamente no comando desses fenômenos naturais. Esses espíritos abriram as águas para Moisés conduzir a multidão, atravessaram o mar, chegado em segurança do outro lado, fecham-se as águas novamente, o exército egípcio que já estava seguindo aquela multidão de refugiados, né, foi impedido de cruzar os mares. Bom, esses fenômenos todos, hoje a gente já tem mais subsídios doutrinários para entender, mas que também não é o nosso caso. Voltando ao nosso foco de não vir destruir a lei. Então Moisés, agora conduzindo
aquele povo através do deserto. A travessia até a terra prometida de Canaã poderia ser muito menor. Uns historiadores dizem 40 dias, outros dizem que poderia ser 40 meses, mas que propositalmente Moisés fez com que aquela viagem para a terra de Canaã durasse 40 anos. Com o propósito exatamente de que aquela população de adultos que ali estava, todos desencarnariam e aquele povo que Moisés conduzia para Canaã chegaria renovado. Um novo povo, livre daqueles vícios antigos. Era um povo muito rude, muito sem disciplina. Agora, uma vantagem eles já tinham sobre todos os outros povos praticamente da época. Eles eram monoteístas. Eles acreditavam já em um único Deus que criou e que rege o universo. Enquanto os outros povos, com suas outras religiões, acreditavam em um Deus para cada departamento da vida. Eram deuses departamentais. O Deus da chuva, Deus do trovão, Deus dos mares, Deus do sol, Deus disso, Deus daquilo, Deus do dinheiro. E o povo hebreu já era monoteísta. Bom, chegado ao fim desse período, as coisas se ajeitaram. Agora o povo hebreu reintegrado à sua terra, era uma nova fase de desenvolvimento. Bom, nesse meio tempo, Moisés, que era o líder daquele povo, o líder espiritual e o líder também civil daquele povo, ele trouxe a primeira revelação. Moisés já havia sido escolhido pelo plano reencarnatório, pelo programa de educação do planeta, como o mensageiro da primeira revelação. Ele trouxe então o primeiro código moral da história, que são os 10 mandamentos. Nós vamos recordá-los bem superficialmente aqui, um assunto muito extenso. Então Moisés, depois de algum tempo de meditação no Monte Sinai, ele desce de lá e traz para o povo esses mandamentos, que foi também, vamos dizer, a primeira grande psicografia da história. Moisés era o elemento encarnado que trouxe a mensagem do plano espiritual. Primeira lei, primeiro mandamento, está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, na íntegra, conforme as escrituras originais. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto do céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Então aqui, nesse primeiro mandamento, Moisés deixa bem claro que o Deus é único, conforme eles mesmos já acreditavam. Agora virou mandamento, agora está endossado e escrito no Código de Ética Moral. Um Deus único e soberano, e não haverá adoração a outros. Segundo mandamento: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Quantas vezes nós falamos, eu juro por Deus, e aí conta uma mentira, para que o nome de Deus endosse aquela mentira que eu estou contando. Ou mesmo quando nos sentimos inseguros e nos falta aquela segurança da credibilidade, nós também juramos por Deus. Quem está com a verdade não teme o descrédito.
Então não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, para que 2, 3 mil anos mais tarde não houvessem essa quantidade de indústria, de igrejas baseadas em interesses financeiros que nós vemos hoje, para todo lado, e que em nome de Deus crescem todo dia com poderosa campanha de marketing, com administração financeira profissional, crescem, dão lucro, não são absolutamente non-profit, não visam, que não visem a lucros, podem oficialmente serem classificadas como non-profit organizations, mas que na verdade são criadas, algumas mesmo desde a sua fundação, visando o lucro. Então não tomeis em vão o nome do Senhor nosso Deus, o segundo mandamento. O terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado, que não era exatamente o dia de sábado para o resto da existência daí para frente, que teria de ser santificado, como alguns fazem até hoje. Isso, o dia do sábado, na época que Moisés liderava o povo hebreu, era como hábito o dia de descanso e de adoração. O que Moisés veio trazer com isso é que o respeito ao descanso, ao limite da matéria, deveria ser mantido. Um dia para louvar o Senhor, para ir ao templo, para orar, deveria ser mantido. Não necessariamente o sábado, porque senão todos aqueles que tiverem que trabalhar no sábado seriam pecadores. Os serviços essenciais, polícia, fire department, médicos, se trabalhassem no sábado, e se o sábado fosse um dia rigorosamente santificado, esses seriam pecadores. Então o sábado pode ser qualquer dia, um dia de respeito ao descanso da matéria, um dia de orar. Nós escolhemos também orar todos os dias, é um direito nosso. Quarto mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Essencialmente, Moisés nos fala sobre os valores morais, os valores de família, os valores sociais, porque o primeiro grupo social em que nós vivemos é a nossa família, onde nós nascemos. E na segunda parte desse mandamento: a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Para que nós possamos merecer reencarnar nesse planeta que continua evoluindo e que agora está em plena transição para uma fase melhor de se viver. Para que nós possamos merecer continuar reencarnando aqui na Terra, um planeta melhor, em vez de irmos para aquele planeta primitivo que já está recebendo grande parte da população da Terra que insiste em permanecer no erro. Depois a gente poderia falar mais sobre isso. Quinto mandamento: não matareis. Nem precisa de muito comentário. Em algumas nações, inclusive infelizmente a nossa, felizmente, não em todos os estados, o Estado, a autoridade constituída, ainda tem o direito de tirar a vida do ser humano. Ainda se condenam seres humanos à morte pelo Estado. Mas isso também, graças a Deus, graças à evolução da espécie humana, à evolução social, vai acabando. Não cometereis adultério. E o adultério
quando lemos os 10 mandamentos, nos vem em primeiro lugar à mente a ideia da fidelidade conjugal. E nós desprezamos os outros tipos de adultério. Adultério significa alteração. Tudo aquilo que nós alteramos é um adultério. Tudo aquilo que nós prometemos, nós vendemos e não entregamos. É um ditado bem brasileiro, uma expressão brasileira, vender gato por lebre. Né? A gente está dizendo para o cliente que isso aqui é uma lebre, na verdade é um gato. Nós estamos enganando. Todas as vezes que nós alteramos o produto que vai ser vendido, alteramos aquilo que nós lemos no texto original e entregamos diferente segundo o nosso interesse, é uma adulteração. Não seria diferente na promessa de fidelidade conjugal. Amanhã um dos cônjuges ou os dois mudam de ideia e resolvem abrir a relação para outras pessoas também, o que era muito comum na época de Moisés. E como sempre, só a mulher que levava desvantagem. O homem poderia viver a vida sexual dele como quisesse, mas a mulher sempre tinha a obrigação de, se quiser viver, ser fiel ao seu marido. E o homem ainda tinha o direito de entregá-la ao apedrejamento, como ainda acontece em certas sociedades no Oriente Médio. Sétimo mandamento: não furtareis. Da mesma forma, a gente rouba de todas as maneiras, não somente pegando, se apoderando do bem do nosso semelhante, mas a gente rouba oportunidades de outros. A gente rouba autoria intelectual de projetos, de obras literárias. Né? Há muitas maneiras de roubar. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. É o 8º mandamento. Ou seja, a verdade sempre tem que ser dita. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Aqui foi até uma certa redundância sobre a lei do adultério, como o mandamento lá atrás, né? Sobre também os valores de família. E no 10º mandamento, estendendo o 9º mandamento: não desejareis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem ficou como uma abertura para a continuidade desse mandamento por todos os séculos que viriam. Por quê? Porque na época Moisés se referia àquilo que o indivíduo possuía, que lhe era mais caro: sua casa, sua família, seu gado. Moisés não poderia falar: não furtarei seu carro, seu iPad. Não havia essas coisas na época. Seu capital. Não. Então, e nenhuma de todas as suas coisas. Não, deixou já a previsão para o futuro. Bom, passou a época de Moisés. Aproximadamente um milênio e meio mais tarde, vem a segunda revelação. Agora, depois que a humanidade tomou os 10 mandamentos como um guia, né? uma carta de orientação. E Moisés não se limitou aos 10 mandamentos que eram de características morais. Moisés também teve que criar o seu Código Civil. E quando nós lembramos das leis civis de Moisés, que era um líder que tinha que impor certas diretrizes para aquela massa de população ainda rude, sem disciplina, sem educação, criou a lei civil de Moisés. E quando falamos em lei civil de Moisés, qual a primeira ideia que vem à cabeça?
a lei de Talião, que dizia, em resumo, olho por olho, dente por dente. E vale a pena lembrar que foi, segundo as estatísticas históricas, a época da humanidade em que mais se via caolhos e banguelas. Porque era justamente olho por olho, dente por dente. Arrancou um dente, arrancou o dente do outro. Roubou-se, perde a mão. Matou, será morto. Ainda era uma lei dura, necessária à época. Os 10 mandamentos de origem divina, de fundo moral, eram imutáveis. A interpretação iria amadurecendo ao longo do tempo. Chegada agora a maioridade espiritual do planeta, novamente aquela equipe de espíritos puros que mencionamos no início se reúne agora para planejar a vinda do diretor do planeta, aquele que recebeu da divindade o cargo maior de dirigir aquele planeta. Cada planeta tem um espírito perfeito de grandeza semelhante à de Jesus, dirigindo o seu destino. E como todo sistema administrativo, o nosso chefe maior, Jesus ou Cristo, tem também seus assistentes, seus ministros. Vários deles nós conhecemos e eles são mandados, ao longo da história. Moisés foi um deles e todos os outros profetas legítimos. Bom, agora ele decidiu vir pessoalmente. Possivelmente não tenha decidido sozinho, porque a equipe de espíritos perfeitos, como menciona Emmanuel no livro A Caminho da Luz, reuniu-se para planejar essa vida. E isso se implementou. Nasce Jesus. Depois dos profetas terem anunciado, vários profetas, um rei que viria libertar o povo, um rei poderoso, um filho de Deus. Assim dizia a profecia. E chega Jesus. E Jesus, desde a sua primeira palavra, sua afirmação, quando lhe perguntavam se ele era rei, meu reino não é desse mundo, era a resposta. Jesus já chegou também dizendo de antemão, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. E ainda em ocasião de ser perguntado, mestre, qual é o maior dos mandamentos? O que Jesus responde? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Gente, se meditarmos na profundidade desse mandamento, e esse mandamento for cumprido imediatamente por todas as pessoas encarnadas no planeta, no dia seguinte o planeta já seria o paraíso. Como isso é uma teoria, não pode acontecer, porque nem todas as pessoas evoluem a passo acelerado. Não todos os indivíduos crescem no mesmo passo. É impossível isso acontecer. Mas se acontecesse, imagine, a partir desse momento, nós e todos os outros, quase 7 bilhões de espíritos encarnados, não estamos nem mencionando os desencarnados, só faremos ao nosso próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Nós vamos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Ou seja, extinguiu definitivamente o egoísmo da face do planeta. O egoísmo, segundo afirmam também as entidades venerandas da codificação,
é o maior de todos os males, é a raiz de todos os outros males. Meditando sobre isso, nós vamos chegar a essa conclusão. Então Jesus veio e deu uma nova interpretação à antiga lei de Moisés, dos 10 mandamentos. E essa nova interpretação, ela abafou aquela lei civil de Moisés, que já não prevalecia também, porque agora o Império Romano dominava aquelas terras. Então as leis agora eram dos romanos. Quem matar, quem morrer, agora era a decisão da autoridade romana. Tanto que Jesus, quando o Sinédrio decidiu condená-lo para atender aos seus interesses mais imediatos, ainda assim eles tiveram de ir à autoridade romana para que ela condenasse. Aquela passagem de Pilatos, quando Pilatos lavou as mãos, ou seja, deixou de volta que as autoridades judaicas tomassem a decisão de matar ou não. Também não vamos entrar muito nesses detalhes, porque a história é longa. Bom, depois que Jesus partiu, veio, trouxe a sua missão, trouxe as suas leis morais, a nova interpretação agora, à luz do verdadeiro amor, trouxe aquele código que ficaria mesmo para sempre. Ele retorna com a missão cumprida ao plano espiritual. Depois de Jesus partir, algum tempo depois, é que começa, até mesmo cumprindo a sua própria profecia de que eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. E essas palavras, por alguns, são mal interpretadas ainda hoje, mas que na verdade Jesus não queria dizer que ele veio trazer a guerra, mas que a sua doutrina de paz, de união, de amor, iria provocar muita guerra depois. Exatamente por causa da dureza do coração dos homens. Então, a partir, mais ou menos, a história diverge muito, alguns historiadores não chegam à conclusão, e que também não é tão importante saber, mas aproximadamente 4 séculos depois, começou a chamada Idade Média, que foram 1000 anos tenebrosos. Os próximos 10 séculos seriam os 10 séculos de estagnação do progresso moral da humanidade. Foi quando o período em que a religião dominava mesmo os governos. E isso é história, gente. Não estamos falando absolutamente até agora nenhuma palavra sobre religião. Não é o nosso forte. Não é a nossa intenção falar sobre religião. Estamos ainda contando a história do planeta Terra. E isso nós podemos ir na biblioteca local e verificar nos livros de história. Então, por que esses próximos 10 séculos seriam de tenebrosa bloodshed? Banho de sangue pelo mundo. Porque ainda a autoridade da época de Jesus, à medida que o tempo ia passando, eles viram que a mensagem de Jesus foi muito forte, foi deixada com muita raiz, e a raiz cada vez se aprofundava mais. No primeiro tempo, no primeiro momento, eles procuraram se adaptar, fizeram algumas adaptações da Igreja Romana, agora abraçando essa nova filosofia do Cristo, com algumas adaptações necessárias segundo os interesses da Igreja Romana, como por exemplo, e o Marcos falou isso já bem em detalhes aqui numa outra palestra, mudaram a data de nascimento do menino Jesus para se acomodar a certas comemorações já existentes, para agradar a esse e aquele,
para agradar a certos também segmentos religiosos. Algumas adaptações futuras ainda viriam, como por exemplo, uma coisa-chave, uma palavra-chave até nos dias de hoje, trocaram reencarnação por ressurreição. Palavrosidade desnecessária lógica. Não faz muita diferença desde que entendamos a essência. Mas, para entendermos certas religiões, é necessário entender também os seus termos. Então, a Igreja Romana adota agora a ressurreição como um das suas pedras basilares. E reencarnação não se fala mais nisso. Até mesmo porque ainda na lei de Moisés havia proibido a comunicação com os espíritos. Olha outra coisa aí de que Kardec ainda nos fala. E hoje em dia cada vez mais se estuda e desenvolve essa possibilidade natural do ser humano encarnado de se comunicar com o ser humano desencarnado, porque há 3.000 anos atrás, 3.500 anos atrás talvez, Moisés proibiu o seu povo de continuar comunicando com os espíritos, porque a comunicação estava se dando em termos abusivos. As comunicações eram, naquela época, como ainda é hoje para alguns, para tirar proveito próprio de assuntos financeiros, de assuntos românticos, conjugais. Consultar os desencarnados que podem nos seguir e ver as coisas que nós fazemos às ocultas, inconfessavelmente, e contar para outros encarnados, porque nós sabemos, e a doutrina espírita explica e ensina o funcionamento, o mecanismo dessa comunicação, dessas leis naturais, não de artigos de fé, não de dogmas religiosos. Essas leis naturais do processo de comunicação entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então Moisés também tomou essa providência naquela época, proibindo seu povo de comunicar com os espíritos desencarnados. E aí agora, depois de Jesus, aproximadamente de 3,5 séculos a 4 séculos depois de Jesus, segundo a história, a Igreja Romana também tira definitivamente a reencarnação, tira de cena, né? E outras coisas para atender os interesses imediatos, até que chegou ao cúmulo do absurdo de vender indulgências. A indulgência era um contrato, um recibo oficial selado e notarizado pela autoridade religiosa, que garantia a entrada do indivíduo no céu quando ele desencarnasse. E a ignorância do povo era tão grande que pagavam-se enormes somas de dinheiro pelas indulgências. Quem era que comprava as indulgências? Muitos daqueles que até hoje compram esse tipo de coisa. Aquele que tem muito dinheiro para desperdiçar, para gastar com esse tipo de coisa, né? Os ricos, ignorantes dessas coisas. Por isso que tem certas horas que é vantajoso ser pobre, porque a gente não tem dinheiro para comprar substitutos da ignorância. Então a gente acaba aprendendo realmente a coisa certa. Acaba adotando um sistema de humildade, de seguir as leis que nos são dadas de graça, porque nós não temos dinheiro para pagar, e vamos pelo caminho certo. Então, por causa dessa venda de indulgência como a gota d'água, a igreja passou por uma reforma. Alguns protestaram, autoridades da igreja. O absurdo era tão grande que autoridades dentro da própria igreja, que agora era uma máquina enorme, máquina administrativa religiosa,
enorme, gigantesca, que mesmo dominavam os governos das nações. E durante esses aproximadamente 1000 anos que eu mencionei, da Idade Média, matavam em nome de Deus. Lembrando mais uma vez que Jesus dizia, vim trazer a espada, não a paz. Ou seja, a ideia, ele sabia que tudo isso já ia acontecer depois. A sua doutrina de amor e de união ia primeiro se transformar em guerra, porque os poderosos, os interessados, iriam assim fazer. É a tendência do ser humano. Basta lembrar a Santa Inquisição da Igreja Romana. Inquisição é interrogatório, questionamento. Então o indivíduo, aparecia um médium que comunicava com os espíritos. Apareciam aqueles que não queriam seguir a Igreja Romana. Apareciam aqueles que cochilam durante a palestra. Como é que eles tinham agora autoridade para eliminar esse indivíduo da face do planeta, para desencarnar essas pessoas, E várias pessoas eram torturadas até a morte, outras queimadas, em nome da Santa Inquisição, em nome de Deus, o Deus deles, não o nosso. As grandes cruzadas, quando exércitos saíam para lutar, para matar, para dizimar até mesmo a população de vilas, em nome de Deus. E outras coisas que não vale nem a pena mencionar durante esses 1000 anos que se seguiram depois que Jesus voltou. Vem agora a terceira revelação, porque, já veio Moisés, tratou de plantar as primeiras sementes boas. Vem depois Jesus, 1,5 milênio mais tarde, veio colher aquelas sementes e fazer daquelas sementes outras sementes. Dizer de que se tratavam aquelas sementes, agora com mais maturidade, para o povo mais maduro. E agora, outros quase 2000 anos depois, mais 18 séculos e meio mais tarde, depois de Jesus, agora vem essa nova fase de aprendizado, no século, mais precisamente em 1857, quando Kardec começou a nos iluminar. Então agora, com a codificação da doutrina dos Espíritos, não a doutrina de Allan Kardec, gente, porque os Espíritos trouxeram as mensagens, as instruções de vários países, através de vários médiuns, e Kardec juntou tudo aquilo e codificou. Agora com detalhes mesmo, uma interpretação ainda mais madura. E tudo isso dentro de um grande plano. Eu não vim destruir a lei. A lei foi planejada muito antes de Moisés. Mas as revelações têm que ser graduais, porque nós só entendemos gradualmente. Não há como trazer a revelação do conteúdo de uma universidade e dar para uma criança no kindergarten. Ela tem que primeiro receber a instrução do kindergarten, depois receber a instrução da escola média, do high school, para finalmente ir para a universidade. Ainda um dia desse, eu ouvia duas mães conversando. Quando meu filho crescer, ele vai para o college, ele vai morar no college. Quando meu filho for morar no college, eu vou ter um quarto vazio na minha casa. E aquelas crianças com 3 anos de idade, os filhos daquelas mulheres que conversavam, com 3 anos de idade, prestavam atenção na conversa das mães. Até que certo ponto, e eu estava presente e vi,
Um menininho de 3 anos e meio pergunta à mãe dele: mãe, quando eu for para o college, quando eu for morar no college, eu vou poder levar todos os meus brinquedos? Se nós falássemos na época de Moisés, o conteúdo da doutrina espírita hoje, codificada por Allan Kardec, as minúcias, os detalhes do processo reencarnatório, os detalhes do processo de evolução do espírito, eles iam perguntar se eles iam poder levar tudo isso para o college. Todos os brinquedos deles para o college. Né? Então, à medida que a população do planeta, à medida que essa massa que hoje conta aproximadamente uns 20 e poucos bilhões de espíritos, porque segundo a informação do plano espiritual, apenas 1/3 da população se encontra encarnada. Né? Hoje nós vemos países enormes, os 3 maiores países em população do planeta: a China, a Índia e o Facebook. A população do Facebook já passa de 1 bilhão de pessoas, assim como a China e a Índia. E é interessante notar que há pessoas desencarnadas no Facebook também, se procurarmos vamos achar. Então, essa doutrina, esse Jesus que nós vemos, ele é trazido com muito mais grandeza ainda pela doutrina espírita. Porque a doutrina codificada por Kardec explica, mostra, e nós entendemos o que é um espírito puro. Imaginemos então, só recapitulando aquele nosso conceito do início, que agora nós vamos ver ainda mais ampliado. Na ordem geral dos espíritos, espíritos imperfeitos, que somos nós, o nosso nível. Espíritos perfeitos, que é o próximo passo. Espíritos puros, aqueles que já estão acima mesmo da perfeição, aqueles que já não estão mais no ciclo reencarnatório. Espíritos puros não reencarnam, não a nível da matéria que nós conhecemos. Agora, dentre esses espíritos puros, quando chegam a esse grau, que começa uma nova fase evolutiva para eles, imaginem que nível de pureza, que nível de autoridade no universo esses espíritos têm. E um desses espíritos, que foi encarregado da direção do nosso planeta, decidiu por si doar o seu tempo, doou 33 anos, contagem da Terra, de sua vida, para se submeter a um processo de redução da própria luz, para que pudesse, através dos meios naturais do planeta, encarnar num corpo semelhante ao de todos os outros habitantes do planeta, pelo mesmo processo doloroso de encarnação, processo natural da geração de uma criança, para trazer para nós, de graça, sem cobrar absolutamente nada, a não ser que o ouvíssemos, um código que nos garante a segurança do nosso desenvolvimento, um mapa realmente do caminho a seguir. E conta uma história que Eurípides Barçanufo, e ele era muito conhecido, né, um grande médium do passado, ele era médico e instrutor, na verdade. Ele era muito conhecido pelos desdobramentos que ele fazia. Ele deixava o corpo físico dele em estado inerte e em espírito ele se deslocava a longas distâncias para ajudar pessoas.
E naqueles locais ele era visto como se ele estivesse ali materialmente mesmo, se manifestando e ajudava as pessoas. Num desses transes, conta a história que eles de repente se vê à beira de uma colina muito bonita, muito sol, e vê um vulto se aproximando. À medida que se aproximava, ele entendeu que era Jesus. Ele notou que Jesus tinha lágrimas nos olhos. Ele, tocado, perguntou: mestre, por que choras? E o mestre ainda silenciou por algum tempo, quando ele reformulou a pergunta: mestre, choras por aqueles que não conhecem o Evangelho? E Jesus olhou para ele e respondeu: não, eu choro por aqueles que o conhecem e não o praticam. Muito obrigado a vocês.